fratelli e sorelle, buongiorno. Foi com muita emoção que milhares de pessoas receberam de novo o Papa na Praça de São Pedro e que milhões de pessoas ouviram surgir nos ecrãs de transmissão ao vivo no Jubileu dos Doentes e do Mundo da Saúde. Buona domenica a tutti, grazie tante. Antes de saudar os peregrinos e os fiéis na Praça de São Pedro, o Papa recebeu o sacramento da reconciliação na Basílica do Vaticano, esteve em oração e atravessou a Porta Santa. No final da missa, foi lida uma mensagem de Francisco que agradeceu a todos os que participaram na celebração. Sua Santidade, o Papa Francisco, saúda com afeto todos aqueles que participaram nesta celebração e agradece-lhes do fundo do coração as orações dirigidas a Deus pela sua saúde. O Jubileu dos Doentes e do Mundo da Saúde foi um evento especial, com mensagens fortes em defesa dos mais frágeis e dos profissionais que cuidam deles. A homilia da missa evocou a experiência no quarto do hospital, convidando todos os participantes a viver momentos como estes como oportunidade de renovar e fortalecer a fé. Con voi poi, carissimi fratelli e sorelle malati, in questo momento della mia vita condivido molto l'esperienza dell'infermità, di sentirci deboli, di dipendere dagli altri in tante cose, di avere bisogno di sostegno. Non è sempre facile, però è una scuola in cui impariamo ogni giorno ad amare e a lasciarci amare, senza pretendere e senza respingere, senza rimpiangere e senza disperare. Grati a Dio e ai fratelli per il bene che riceviamo, abbandonati e fiduciosi per quello che ancora deve venire. O sétimo grande evento do Ano Santo de 2025 levou ao Vaticano 20.000 peregrinos. Entre os participantes estiveram doentes, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, profissionais e técnicos de saúde provenientes de mais de 90 países. Aviso importante, é já neste sábado, dia 12 de abril, que se realiza a Assembleia Geral da Caixa Portuguesa. O evento terá lugar na Associação Portuguesa do Canadá, no 4170 Rue de Saint-Urbain, Montreal. Conheça os resultados e as realizações da sua Caixa. Vote sobre os excedentes anuais ristournes e para a eleição dos representantes do Conselho de Administração a partir do final da Assembleia. Se não puder votar em linha, estará disponível na Caixa um terminal de voto. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando sede me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do 7 me dá. Mais nada me dá a pica que o pica do 7 me dá.
Um beberete será servido no final da Assembleia. Marque já na sua agenda, sábado 12 de abril, às 14 horas. Contamos com a sua presença. Consigo, vamos mais longe. Viagens Algarve. Organiza excursão no outono à França com passagem por Espanha durante 14 dias. Primeiro destino, Cidade de Lourdes, mundialmente conhecida como importante lugar de peregrinação católica. Baiona, próximo destino, cidade turística e muito festivaleira. Situada na região basca, esta baía deslumbrante, conhecida pela sua beleza, arte e gastronomia, não esquecendo do famoso presunto. Terceiro destino, Catedral de Santiago de Compostela, um dos santuários mais procurados a nível mundial. Bordeaux é o próximo destino, conhecido mundialmente como a capital do vinho e terra de Samuel Champlain. Último destino em Toulouse, conhecida pela Cidade Rosa, a construção das casas em tijolo de terracota. Não desperdice esta oportunidade. Voo direto, hotéis, refeições, visitas, autocarro e guia em português. Telefone agora 514-277-1934. Viagens Algarve. Viaja consigo. Deseja a todos uma Páscoa muito feliz. O cheirinho da Páscoa é presente no Universal. As nossas carnes frescas de cabrito, coelho, borrego, leitão e peru. Os nossos queijos de Portugal, o azeite, os nossos enchidos e o presunto. Temos uma grande variedade de amêndoas. O Universal deseja a todos uma Páscoa muito alegre. Esta Páscoa é mais doce na padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Temos os doces amarelos e brancos e o famoso pão de ló. Somos especialistas no folar à moda do Minho. Que a sua Páscoa seja mais doce com a padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na Carstar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Pour
Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. poderoso e eterno que vai salvar a humanidade. Quisestes que o nosso Salvador se oferece
Se fizessem homens suportar-se a cruz, fazei que vivamos unidos a Ele na sua paixão, para chegarmos a tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. O Senhor dê-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos, para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não resisti, e nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam, e a face aos que me arrancavam a barba. Mas o Senhor Deus veio a meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como a pedra, e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Meu Deus, porque me abandonastes. Todos os que me veiam escarnecem de mim, e estendem os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, se é seu amigo. Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Meu Deus,
Leitura da Epístola dos Apóstolos São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição do servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os seus apóstolos e disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de padecer, pois digo-vos que não tornarei a comê-la até que se realize plenamente no reino de Deus. Então, tomando um cálice, deu graças e disse: Tomai e reparti entre vós, pois digo-vos que não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Depois, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. No fim da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vós. Entretanto, está comigo à mesa, à mão daquele que me vai entregar. O Filho do Homem vai partir, como está determinado, mas ai daquele por quem ele vai ser. Começaram então a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer semelhante coisa. Levantou-se também entre eles uma questão: qual deles se devia considerar o maior? Disse-lhes Jesus: Os reis das nações exercem domínio sobre elas, e os que têm sobre elas autoridade são os chamados benfeitores. Vós não deveis proceder desse modo. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que manda seja como quem serve. Pois quem é o maior? Está à mesa ou que serve? Não está à mesa? Ora, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Vós estivestes sempre comigo nas minhas provações. E eu preparo para vós um reino, como meu Pai preparou para mim. Comereis e bebereis à minha mesa no meu reino.
6 entramos a julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos agitar nas joelhas como um trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Pedro respondeu-lhe: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, até para a prisão, até para a morte. Disse-lhe Jesus: Eu te digo, Pedro, não tratará hoje o galo que, sem que tu, por 3 vezes, nem me conheceres. Depois acrescentou: Quando vos enviei sem bolsa, nem alforja, nem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam que não lhes faltara nada. Disse-lhes Jesus: Mas agora quem tiver uma bolsa, pegue nela, bem como uma alforja. E quem não tiver espada, venda e compre uma. Porque eu vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito. Foi contado entre os malfeitores. Na verdade, o que me diz respeito está a chegar ao fim. Eles disseram: Senhor, estão aqui 2 espadas. Mas Jesus respondeu: Basta. Então saiu e foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam-no. Quando chegaram ao local, disse-lhes: Orei para não entrares em tentação. Depois afastou-se deles, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo, vindo do céu, para o confortar. Entrando em angústia, orava mais instantaneamente, e o suor tornou-se-lhe como grossas gotas de sangue, que caíram na terra. Depois de ter orado, levantou-se e foi ter com os discípulos, que encontrou a dormir por causa da tristeza. Disse-lhes Jesus: O que estáis a dormir, levantai-vos e orai, para não entrares em tentação. Ainda ele estava a falar, quando apareceu uma multidão de gente. O chamado Judas, um dos 12, vinha à sua frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Disse-lhe Jesus: Judas é como um beijo que entregas o filho do homem? Ao verem o que ia suceder, os que estavam com Jesus perguntaram-lhe: Senhor, vamos ir à espada? E um deles serviu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Basta, deixai-os. E tocando na orelha do homem, curou-o. Disse então Jesus aos que tinham vindo ao seu encontro, príncipes dos sacerdotes, oficiais do templo e anciãos: Vós saísteis com espadas e varapaus, como se viesseis ao mundo como salteadores. Eu estava todos os dias convosco no templo, e não me deitastes a mão. Mas esta é a vossa hora e o poder das terras. Apoderaram-se então de Jesus, levaram-no e introduziram-no na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-os de longe. Acenderam uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se em volta dela, e Pedro foi sentar-se no meio deles. Ao vê-lo sentado ao lume, uma criada, fitando os olhos nele, disse: Este homem também andava com Jesus. Mas Pedro negou. Não conheço, mulher. Pouco depois, disse outro ao vê-lo: Tu também és um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Passada mais ou menos uma hora, afirmava o outro com insistência: Esse homem, com certeza, também andava com Jesus, pois até é Galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. Nesse instante, ainda ele falava, um galo cantou. O Senhor voltou-se e fitou os olhos em Pedro. Então, Pedro levantou-se, lembrou-se da palavra do Senhor
que lhe disse: antes de o galo cantar, me negarás 3 vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. Entretanto, os homens que guardavam Jesus troçavam dele e maltratavam-no. Cobrindo-lhe o rosto, perguntavam-lhe: adivinha, profeta, quem te bateu? E dirigiam-lhe muitos outros insultos. Ao romper do dia, reuniu-se o conselho dos anciões do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Levaram-no ao seu tribunal, disseram-lhe: diz-nos, tu és o Messias. Jesus respondeu-lhes: se eu vos disser, não acreditareis, e se fizer alguma pergunta, não respondereis. Mas o Filho do Homem sentar-se-á doravante à direita do poder de Deus. Disseram todos: tu, então, és o Filho de Deus. Jesus respondeu-lhes: vós mesmos dizeis que eu sou. Então exclamaram: que necessidade temos ainda de testemunhas? Nós próprios ouvimos da sua boca. Levantaram-se todos e levaram Jesus a Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem a sublevar o nosso povo. Ele pediu que se pagasse tributo a César e diz ele ser Messias. Pilatos perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: tu dizes. Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à multidão: não encontro nada de culpável neste homem. Mas eles insistiam: amotina o povo, ensinado por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos perguntou-se se o homem era galileu, e ao saber que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava nesses dias em Jerusalém. Ao ver Jesus, Herodes ficou muito satisfeito. Havia bastante tempo que o queria ver, pelo que ouvia dizer dele, e esperava que fizesse um milagre na sua presença. Fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas que lá estavam acusavam-no com insistência. Herodes, com os seus oficiais, tratou-o com um desprezo e, por troça, mandou-o cobrir com um manto magnífico e remeteu a Pilatos. Herodes e Pilatos, que eram inimigos, ficaram amigos neste dia. Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes, os chefes e o povo e disse-lhes: trouxeste este homem à minha presença, como agitador do povo. Interroguei-o diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Herodes também não, uma vez que não o perdoou. Como vês, não praticou nada que mereça a morte. Vou, portanto, soltá-lo, depois de mandar castigar. Pilatos tinha a obrigação de lhes soltar um preso, por ocasião da festa, e todos puseram-se a gritar: mata esse e solta Barrabás. Barrabás tinha sido metido na cadeia por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por assassínio. De novo Pilatos lhes dirigiu a palavra, querendo libertar Jesus, mas eles gritavam: crucificou, crucificou. Pilatos falhou-lhes pela terceira vez: mas que mal fez este homem? Não encontro nele nenhum motivo de morte. Por isso, vou soltá-lo, depois de mandar castigar. Mas eles continuavam a gritar, pedindo que fosse crucificado, e os seus clamores aumentavam de violência. Então, Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou aquele que fora metido na cadeia por insurreição e assassínio.
como eles reclamavam, e entregou-lhes Jesus para que eles queriam. Quando o conduziam, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, e que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para o levar atrás de Jesus. Seguiu grande multidão de povo, e mulheres que batiam no peito e se lamentavam, chorando por eles. Mas Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois dias virão em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram, os peitos que vão aumentar. Começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas cobrimos, porque se tratam assim a maneira verde, que acontecerá à seca? Levavam ainda 2 malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no, a ele e aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois deitaram sortes para repartirem entre si as vestes de Jesus. O povo permanecia ali a observar. Por sua vez, os chefes zombavam e diziam: Salva os outros, salve-se a si mesmo, se és o Messias de Deus, o eleito. Também os soldados troçavam dele. Aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: Se és o Rei dos Judeus, salva-te aqui mesmo. Por cima dele havia um letreiro: Este é o Rei dos Judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinha sido crucificados insultava-o, dizendo: Tu és o Messias. Mas o outro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Messias. Acrescentou: Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício, quanto a nós fez justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações. Mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até às 3 horas da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio, e Jesus exclamou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isso, expirou. Vendo o que sucedera, o centurião deu glória a Deus, dizendo: Realmente, este homem era justo. E toda a multidão que tinha assistido àquele espetáculo, ao ver o que se passava, regressava batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, mantinham-se à distância observando estas coisas. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, que era uma pessoa recta e justa, e esperava o reino de Deus. Era membro do Sinédrio, mas não tinha concordado com a decisão e o proceder dos outros. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus.
E depois de o ter descido da cruz, envolveu-o num lençol e depositou-o num sepulcro escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação e começavam a aparecer as luzes do sábado. Entretanto, as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José e observaram o sepulcro e a maneira como fora depositado o corpo de Jesus. No regresso, prepararam aromas e perfumes e no sábado guardaram o descanso conforme o preceito. Palavra da salvação. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa celebração. Depois de uma longa narração, nós os sacerdotes somos orientados habitualmente a não falar muito, porque os textos já falam por si. Mas eu gostava de partilhar convosco algumas ideias. Na verdade, tenho várias, mas tenho que limitar, até porque temos outras celebrações, como por exemplo, na próxima sexta-feira santa, em que vamos voltar a ler este texto e vamos comentá-lo com outros aspectos. Um dos primeiros aspectos que me ocorre partilhar convosco, eu preparei 4. Contem, se ultrapassar, depois vocês dizem que está a ultrapassar. Um dos primeiros aspectos que eu gostava de partilhar convosco, e foi o que eu disse logo no início da nossa celebração, são as contradições do povo. O povo acolheu Jesus como rei. Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, como rei. O mesmo povo, tal como vimos no recital, na narrativa da paixão, o mesmo povo disse agora: crucificam. Não é outro povo, é o mesmo povo. Hosana, seja bem-vindo, nosso rei, e agora crucificam. Há um provérbio latino que diz vox populi, vox Dei. Sabe o que significa? Significa a voz do povo é a voz de Deus. Ora, isso nem sempre. Nem sempre, é verdade. Porque o povo pode ser manipulado. O povo pode ser manipulado. E nós, como cristãos, somos chamados a não aceitar ser manipulado. Primeiro dizer, seja bem-vindo o nosso rei, e depois dizer, crucifica. E este povo deixou-se manipular. Além de tudo isso, eles são mal agradecidos. Esta expressão existe em português, de Portugal, não é? Mal agradecidos. Mal agradecidos porque eles acolhem Jesus, que fez tão bem, que andou por eles praticando o bem. Inclusive, vimos no texto do Evangelho de ontem, de manhã, Jesus dizer àqueles que o queriam apedrejar, matar, Jesus fez-lhes uma pergunta curiosa: andei a fazer tanto bem, por qual destes bem que eu pratiquei, que eu fiz, me quereis condenar? Mal agradecidos. Alimentou-os com a palavra, alimentou-os até com pão. Jesus multiplicou os pães, transformou a água em vinho, embebedou gente. Acho que chegaram a ficar embriagados, não sei. Curou os doentes, todos eles, pelo menos aqueles que ele recebia. Defendeu-os contra as injustiças. A semana passada falamos da mulher adúltera. Até ressuscitou mortos. Depois de tanto bem feito entre eles, e agora crucificam-o? Mudaram de opinião. Deixaram-se manipular. Ora, neste primeiro aspecto, chama a nossa atenção o texto para a necessidade de sermos homens e mulheres com verticalidade, com personalidade.
Em Angola, quando alguém se deixa manipular, a gente diz Maria vai com as outras. Ouviram essa expressão? Exato. Não se deixar. Ser vertical. Ter ideias próprias. Defender as suas convicções religiosas. Defender a sua identidade. Isso é extremamente importante. E não se deixar manipular. Porque senão não temos personalidade. Porque senão não somos verticais. Somos manipulados por qualquer vento estranho. Segundo aspecto. Pedro disse a Jesus que onde Jesus fosse, inclusive para a morte e para a cadeia, ele estaria com ele. E Jesus disse, atenção, hoje mesmo vais negar 3 vezes, vais me negar 3 vezes. E foi o que aconteceu. Mas eu gostava de chamar a vossa atenção para um detalhe que pode nos passar despercebido. Quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez, eu trouxe o texto, diz a frase, o Senhor voltou-se e fitou os olhos em Pedro. Fitou o olhar a Pedro. Como que a recordar, olha o que eu te disse, olha o que estás a fazer, olha que agora me estás a trair, olha que não foste suficientemente forte, olha que estás a trair a nossa amizade. Mas também este olhar poderia significar, mas eu entendo-te, Pedro, porque tu és fraquinho, é normal, tens medo de ser arrastado e ser exposto aqui ao meu lado, tens medo. É normal, eu te entendo. Pronto. Estás a manifestar a tua fraqueza. Mas eu avisei, olha, agora estás a trair-me. Antes disseste que eras capaz de me acompanhar. E agora acabaste de me negar pela 3ª vez. E olha que agora me vais abandonar aqui sozinho. Por isso é que ele chorou. Reconheceu as suas falhas. E aqui gostava de chamar a vossa atenção na diferença entre Pedro e Judas. Pedro reconheceu as falhas, chorou inclusive, mas Judas não quis reconhecer as falhas que cometeu e preferiu pendurar-se, preferiu suicidar-se. Gostava de chamar a nossa atenção para este aspecto. Quantas vezes Jesus Cristo também fitou este olhar a cada um de nós. Cada vez que cometemos erros graves, cada vez que cometemos pecados, e Jesus fita-nos este olhar a dizer, atenção, estás a trair-me, atenção, não estás a prometer, ou seja, não estás a cumprir a promessa que fizeste no dia em que foste batizado. Inúmeras vezes, Jesus fitou este olhar para cada um de nós. Prestemos atenção a este olhar de Jesus. Mas também um olhar compreensivo. Terceiro aspecto, Pilatos. Pilatos era o chefe, havia 2 chefes na verdade. Herodes era o chefe judeu e Pilatos era o chefe romano, colonizador. Ok. Mas ele tinha poder. Ele diz, ok, eu não encontrei culpa nenhuma neste homem. Já Herodes fez a mesma coisa. Ok, Pilatos, se não encontrou culpa alguma, por que não liberta Jesus, então? Por que não vai até o fim, já que tens poder? Há ainda um outro aspecto com o qual eu não concordei. Ele, a uma dada altura, diz, bom, está bem, já que eu não encontrei culpa nenhuma neste homem, este homem não tem culpa nenhuma, vou soltá-lo depois de mandar castigar. Por que mandar castigar? Se ele não tem culpa nenhuma. Ora, Pilatos tinha poder. Como tem poder e Jesus era inocente, ok, era preciso levar esta defesa de Jesus, esta defesa do inocente, até o fim. Foi isso que Pilatos não fez, não conseguiu fazer. Porque o povo ameaçou. Teve medo de perder o poder. Sentiu-se ameaçado. Ora, perdeu a oportunidade, vamos assim dizer, de defender alguém, de defender o inocente. Ora, isto pode acontecer muitas vezes conosco. Muitas vezes deixamos de defender o inocente
o injustiçado, porque temos medo. Muitas vezes colaboramos para a reprodução do mal, da injustiça, da corrupção, porque temos medo. Não fizemos nada porque temos medo de perder as benesses, sobretudo nos locais de serviço. Vemos um chefe que está a injustiçar os outros, vemos um colega que está a praticar injustiças, mas nós temos medo. Vemos um chefe que está a fazer desordem, mas nós temos medo. Temos medo de perder as benesses, temos medo de perder as amizades, temos medo de perder as promoções, temos medo de perder as simpatias. E deixamos que tudo ande assim. Reproduzimos a ação de Pilatos. Lavamos os pés. Bom, lavamos os pés não, lavamos as mãos. Os pés vamos lavá-los na próxima quinta-feira. Lavamos as mãos. Quantas vezes nós não lavamos as mãos? Porque tivemos medo. Vemos a injustiça, vemos a corrupção, vemos a violência contra os nossos amigos, nossos familiares, e não agimos pecando por omissão porque temos medo. Porque se eu falar contra aquele que está a praticar tal ação maléfica, provavelmente eu vou perder a simpatia dele. E se for meu chefe um dia, poderá querer promover-me e eu vou perder esta oportunidade. Então melhor eu ficar calado. E o nosso silêncio contribui para a reprodução do mal, da injustiça. Disse quantos aspectos já? 3? Faltam. Ainda bem, ainda faltam. Sabem, quando eu fui ordenado sacerdote, tinha dificuldades em falar. Agora tem dificuldades em calar. Já viram isso? Simão Cirene. Coitado do Cireneu, vinha do campo. Jesus estava a carregar a cruz, mas a cruz estava muito pesada. E era Jesus que estava a carregar a cruz. Olhemos para os textos como este de São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, Filho de Deus, a carregar a cruz. Mas ficou cansado. E teve que pedir ajuda de Simão de Cirene. Ora, se Jesus, que é o Filho de Deus, teve de pedir ajuda, quem somos nós para não pedir ajuda? Se não conseguimos levar adiante uma tarefa, peçamos ajuda. Não sejamos orgulhosos, não sejamos vaidosos, não sejamos arrogantes. Não consegues levar adiante uma tarefa, peça ajuda. Jesus pediu ajuda. Inúmeras vezes cruzamos com as cruzes do dia a dia, as cruzes da vida, os desertos que cruzam a nossa vida. E às vezes ficamos lá, não queremos pedir ajuda por orgulho. Preferimos morrer no nosso orgulho, na nossa vaidade, do que pedir ajuda. Ora, lá está Jesus a dar-nos esse exemplo. Pediu ajuda. Peçamos ajuda. Como disse, são vários aspectos que merecem o nosso comentário, mas vamos deixar outros para outra vez, nomeadamente aquele que tem a ver, por exemplo, com o facto de Pilatos e Herodes, que eram inimigos, tornaram-se amigos na condenação do inocente. Juntaram ideias, juntaram colaboração, foram coniventes por conveniência e condenaram o inocente e ficaram amigos. Jesus até faz milagres, até os inimigos tornam-se amigos no dia da condenação. Pronto, eu já não vou abusar da vossa paciência. Vamos ficar por aqui. Próxima vez vamos voltar a falar de outros aspectos, nomeadamente na Sexta-feira Santa. Que o Senhor nos abençoe e que estas orientações e que esta história ajude a repensar a nossa vida, a orientar a nossa vida. Assim seja. Creio em um só Deus,
Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, queremos o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós somos, pela nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilato, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não haverá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que foi dos profetas, creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica, professo o seu batismo, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do Amém. Antes de apresentarmos ao Senhor estas intenções preparadas pela Igreja para este Domingo de Ramos, vamos acolher outras intenções nossas. Eu estou profundamente satisfeito de vos ver, profundamente satisfeito pela vossa presença. E por isso, vamos rezar por todos aqueles que são vossos familiares, nossos familiares, que não estão conosco hoje, os que ficaram em casa, os que estão noutros lugares. Vamos rezar por eles, para que a nossa oração chegue até eles e o Senhor possa abençoar todos e todos sejamos felizes. Contemplando a Cristo nosso Salvador, oremos pela salvação de todos os homens e mulheres vítimas do ódio, da violência e da injustiça. E digamos confiadamente: abençoai nosso refúgio, abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja anunciam com a palavra e com a vida que Jesus é o Salvador do mundo. Oremos, irmãos. Para que os responsáveis das nações em toda a terra trabalhem pela justiça e pela paz e promovam os valores fundamentais da vida. Oremos, irmãos. Para que os homens e as mulheres que estão doentes encontrem na paixão do Redentor um sentido para o seu sofrimento. Oremos, irmãos. Para que aqueles que não sabem perdoar escutem Jesus, que na hora da agonia pedia ao Pai o perdão para os seus algozes. Oremos, irmãos. Para que os fiéis da nossa comunidade, unidos em esperança, aqueles que já partiram, entre uma oferenda pascal de Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Vamos aproveitar este momento para rezarmos por todos os nossos irmãos falecidos. Vou rezar por Armando, Manuel Pereira, seus familiares, por todos aqueles cujos nomes ouvimos no início da nossa celebração. Vamos rezar com pesar o falecimento de Maria Clara Ferreira, que vai enterrar na próxima terça-feira. Para que o Senhor console esta família e a nossa família paroquial, à qual ela pertence e há de pertencer sempre. Por esta intenção, oremos, irmãos. Rezamos também pelos nossos mais novos que estão na catequese, que se estão a preparar para receber os sacramentos nos próximos dias.
dias 8 e 11, para que o Senhor nos abençoe e oriente. Por esta intenção, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que nos dignaste soltar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir à luz da fé o amor infinito com que nos amais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Entregou-se à morte pelos pecadores, e sem culpas deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória e cantamos uma só voz.
dar estes dons, derramamos sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por nós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, cremos, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos no Espírito Santo e no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, nosso arcebispo, Cristiano e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente aqueles que recordamos ao longo da nossa celebração. Todos os outros que na vossa misericórdia batiram neste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram a vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, que é o vosso amado Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O seu coração e a nossa alma, vamos rezar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrei-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, Pai, que ajudaste na vossa misericórdia. Sejamos sempre livres da carne e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, olhei a fé da vossa Igreja e dai-me a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Algo que eu muito gosto na Igreja é que, ao olhar para o lado, às vezes conhecemos quem está conosco, às vezes não. Olhar para o lado, conhecem? Se calhar sim, se calhar não. Mas há algo que não somos todos filhos e filhas de Deus. Por isso, saudai-vos no amor e no paz de Cristo.
Deus. É Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis em minha palavra, mas dizei a palavra e ser salvo. Porque o sangue de Cristo nos guarda para a vida eterna. Amém. Senhor,
Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho, nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete, fazemos também chegar pela sua ressurreição as alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu vou pedir que se sentem por uns instantes, a ouvir os avisos. Antes, eu vou pedir ao João que quer passar o almoço. Por favor. Boa tarde a todos. Este anúncio é só para avisar a comunidade de Laval. No dia 18, 19, 20, 21 deste mês de abril vai haver eleições, quer dizer que são as eleições antecipées. O centro comunitário está alugado para a eleição Canadá. Por que é que eu estou a fazer este anúncio a vocês? Porque não quer, eu não, a missão, e você sabe muito bem que temos um contrato com a Eleição Canadá e também no dia 28 também temos um contrato com eles. Que enquanto eles estiverem cá, das 7 da manhã às 9 da noite ou às 9h30 da noite, a hora que for, no dia das eleições leva mais tempo, fazer o favor, vai estar tudo fechado para não atravessarem para o lado do centro comunitário. Porque há 4 anos atrás houve uma pessoa que decidiu de ir à cozinha buscar não sei o quê. Não há ordem de passar na sala enquanto nos dias dos votos. Por favor, porque isso é uma coisa muito, muito importante e naquele dia tivemos sorte que os votos não forem todos cancelados. Só, eu esqueci-me do meu avental na cozinha, vou passar aqui. Só marcha para cansar. Só queria a colaboração de todos, nós, da nossa comunidade inteira, se faz favor, porque este contrato com as eleições canadás para a nossa missão é uma coisa muito importante para nós. Muito importante. Quero-vos agradecer muito e é lindo ver uma igreja cheia assim. Muito obrigado. Vamos começar com uma notícia triste. Como passar, informamos o conselheiro a viajar. Anunciamos também a longa missa. Falecimento de Maria Clarina Ferreira, mãe de Dom Luís, a nossa paróquia. A missa de funeral será celebrada então na próxima terça-feira. Eles poderem estar, nós agradecemos. Será, portanto, terça-feira, 15 de abril, às 10 horas. Vamos dizer que na próxima quarta-feira, será quarta-feira de cinzas, quarta-feira da Semana Santa, todos os sacerdotes a nível da arquidiocese chamam o arcebispo na celebração da missa crismal. Neste dia, os sacerdotes renovam os seus compromissos sacerdotais
Por isso, a missa neste dia, dentro da nossa paróquia, será às 10 horas, será de manhã. Será às 10 horas. Poderem aparecer, nós agradecemos, serão bem-vindos. Depois, uma outra informação, portanto, temos todas as informações, todo o programa da nossa Semana Santa no boletim da paróquia. Está tudo aí, quinta-feira santa, a missa da paróquia, às 20 horas. Depois a missa do São Constantíssimo no interior da igreja. A igreja permanecerá aberta até às 23 horas, na quinta-feira. Na sexta-feira, celebração da Paixão às 15 horas. E a Sacra às 19 horas. E a procissão pelas ruas a partir das 20 horas. Esta é uma cerimônia nossa, uma cerimônia muito importante. Onde é que está a graça? Já temos autorização? Já? Exatamente. Depois, na sexta-feira, este aviso foi repetido ontem, na sexta-feira, às 6 horas, haverá a saída dos romeiros. Eu estarei presente para benzer esta caminhada, esta viagem, a caminhada dos romeiros. Estarão aqui às 6 horas de sexta-feira. Depois do sábado, temos a missa de Aleluia, é a missa única, como dizia Aleluia, Aleluia só. E então temos a missa às 20 horas. No domingo temos a missa única, às 11h20, tal como aconteceu hoje. Menos não termina. Hoje estou aqui a acabar com a vossa paciência. Eu gostava de pedir uma salva de palmas para este grupo. Afinal, quando vocês estão casados, está muito. Viva o bife da Páscoa! Já estamos nas portas, vamos também agradecer o empenho dos nossos catequistas. Estamos a preparar a celebração dos sacramentos. Nós temos 4 catequistas, não é? Silvânia, 3, Silvânia, Guida, Andrés. Está auxiliar. Exato. Pronto. Então, estamos bastante dedicados, estamos a preparar as crianças para receber o sacramento do dia 4 e do dia 11. Também merecem palmas, vamos ver. Para não ter problemas com os acólitos quando chegarmos à Cristia, uma salva de palmas. Obrigado pela vossa presença, sobretudo pelas visitas, aqueles que nos visitam pela primeira vez. Nós estamos aqui. Somos muito bons, não é? Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Esta é a nossa comunidade paroquial. Obrigado pela vossa presença. O Senhor esteja convosco. Deus que é todo-poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Bom domingo a todos, bom regresso a casa, bom descanso, um abraço especial aos nossos irmãos e irmãs doentes e de paz, que o Senhor nos acompanhe. Oh
sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.